Boa tarde. Primeiro, antes de responder a sua pergunta, agradecer ao presidente Eduardo pela oportunidade. Eu acho que a gente sabe do desafio e a responsabilidade que a gente tem a partir desse momento agora que a gente assume essa função. Tivemos uma passagem vitoriosa pelo clube e isso gera mais expectativa e mais responsabilidade. Mas a gente está preparado, a gente está com muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Agradecer ao professor Chamusca também por ter aceitado o nosso convite, né? Um treinador que dispensa comentários, o cara vinha sempre atuando em divisões maiores, mas eu, na minha primeira ligação, meu primeiro contato com o professor Chamusca, eu falei sobre que ele precisava do ABC e o ABC precisava dele. Era um casamento, na minha visão, perfeito para esse momento do clube e ele comprou a ideia, comprou e está aqui para a gente buscar os objetivos do clube. E respondendo a sua pergunta, eu acho que o maior desafio é a divisão que o ABC se encontra, mas em paralelo a isso, quando a gente fala o nome do ABC, os atletas eles brilham o olho também, né? O atleta às vezes quando você fala, ó, é pro ABC de Natal, o cara já dá uma balançada, já começa, tem um interesse em ouvir. Então, o desafio é a divisão, mas o nome do ABC, a camisa do ABC, ela pesa em muitas negociações. Então, a gente tem recebido muitos sim, alguns nãos, mas a maioria sim, né? É mais encontrar o aspecto financeiro do clube, que o presidente me deu uma folha. Nós temos que trabalhar em cima dessa folha, a gente não pode ultrapassar aí. Torcer para ele abrir um pouquinho a mão, um pouquinho, para a gente ir passando um pouquinho, para dar um time competitivo ao professor Chamusca e ao torcedor do ABC. Gustavo, boa tarde. Léo Félix, da Rádio 98. Eu acredito que nessa sua nova passagem aqui pelo ABC, você vai ter um cenário semelhante ao que foi na sua última passagem. E acredito que até nessa amplitude de mercado, né, dessa Série D, na sua passagem anterior, me recordo que você fazia muito o trabalho do convencimento, né, e do cumprimento, principalmente, né, dos pagamentos. O ABC tinha ali um cumprimento. E na Série D o jogador também frisa muito isso, né, ele preza muito a questão de honrar os compromissos. E eu queria que você falasse também, né, esse mapeamento, como é que ele tem sido, se o ABC já de fato tem encaminhado aí alguns acertos, qual é o planejamento para início de pré-temporada e também ainda sobre essas questões de atletas que têm contrato. Tem um deles que está se encerrando o contrato, você sabe que sempre causa uma grande novela, que é o Alisson. Não sei se o professor Chamusca, obviamente ele deve conhecer o Alisson e você também já o conhece, né? É um jogador que é ídolo. Como é que é o teu pensamento quanto à questão do Alisson para 2026? Obrigado. Léo, a questão de salário em dia é uma coisa que eu falei muito com o presidente. É um aspecto que a gente tenta priorizar ao máximo, até porque o atleta de série C e D, ele não tem um salário tão alto, né? Então é um atleta que ele, se atrasar um pouco o salário, ele já vai complicar, já começa a ter problemas em casa e começa aquela coisa e complica a gestão, né? A gestão do professor, a nossa gestão. Então a gente, por isso que eu disse ao presidente, vamos tentar montar uma folha mais enxuta, mas que tenha a condição de pagar e obviamente que os resultados, né, as conquistas das fases de Copa do Brasil, uma conquista de uma fase de Copa do Nordeste, ela vai dar o complemento dessa receita para o presidente chegar no final do ano honrando os compromissos. Mas uma coisa que precisa ser registrada, né, desde o momento que eu pisei aqui, o presidente honrou todos os compromissos, né, numa Série C, inclusive uma folha considerada uma das maiores da Série C, pelo que a gente sabe de mercado, né? Então se honrou os compromissos no clube, mas infelizmente não deu o resultado. Porque o futebol é assim. Mas agora, Léo, trabalhar em cima desse orçamento. O convencimento continua sendo diário, né? Porque você convencer um atleta a vir para uma Série D, mesmo na camisa do ABC, não é tão simples, mas tem sido até uma receptividade boa. Até o Chamusca estava conversando, pô, quando a gente fala ABC, os caras recebem bem, tal. Então isso é um fator importante. Sobre o Alisson, Léo, o Alisson é um patrimônio do clube, é o maior ídolo talvez da história do ABC, tem que ser tratado como tal, né? Vamos conversar ainda essa semana com ele sobre o que ele pensa para 2026, qual a ideia dele, e a gente chegar num consenso do que ele pensa, do que o clube pensa também para ele e seguir, né? Eu acho que o Alisson ele tem a história dele marcada no clube e, e a gente espera que ele possa continuar no clube, né? E fazer
o seu trabalho, desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível. Thiago, pergunta mais sobre você especificamente enquanto profissional. Você saiu daqui em 2023, né? Desde a saída passou pelo Náutico, uma passagem mais rápida, e os últimos 2 anos agora no Capital. O que é que tem de diferente do Gustavo Cartacho que saiu daqui no meio daquela Série B, né? Quando as coisas, inclusive a má fase do ABC que começou naquele período, né? E perdura até hoje. O que é que tem de diferente do Gustavo Cartacho daquele tempo para o que agora reassume o executivo de futebol do ABC? Rodrigo, não tem muita diferença não. Acho que a maior diferença claro, é a maturidade de mercado que a gente vai criando, né? É a casca que a gente cria e trabalhando em outros lugares, conhecendo outras culturas, outras situações de campeonatos diferentes onde a gente atuou, né? E assim, o que eu digo muito às pessoas que estão próximas a mim, e vou dizer aqui para o torcedor do ABC, que vai esperar um profissional, como sempre, dedicado ao clube, cara. A gente se dedica integralmente ao clube, às vezes fica 3 períodos dentro do clube buscando os objetivos. Eu acho que a gente teve uma passagem vitoriosa, Rodrigo, justamente por essa nossa dedicação. Eu acho que quando a gente tem essa dedicação e tem uma sinergia legal de comissão técnica, diretoria, atletas, a coisa funciona. Então a gente traz a experiência de mercado, que ela aumenta, Rodrigo, mas a vontade era a mesma de como eu cheguei aqui em 2019, pós-rebaixamento também, a vontade é a mesma, eu acho que até maior, porque a responsabilidade ela se torna maior, mas a gente tem a total certeza que se a gente fizer o certo, cara, Deus abençoa e a gente vai conseguir novamente trilhar os resultados. A gente conhece a divisão, a gente conhece o clube, né? Então é trabalhar, não tem o que fazer, agora é trabalhar para que as coisas aconteçam. Gustavo, boa tarde. Mais uma vez aqui ao ABC, né? É mais ou menos ainda na levada da pergunta anterior, por mais que você tenha justificado com a questão do trabalho, são ambientes diferentes, são épocas diferentes, são folhas salariais diferentes das experiências que você teve. Você teve aqui um período por 2, 3 anos, foi para Náutico, foi para a Capital agora, né? Qual é o desafio para você, falando nessa questão? O professor já falou a questão de aumentar a folha, você já que falou a questão de aumentar a folha, o presidente está do lado só olhando, mas para você, como é que vai ser esse desafio, até fugir um pouquinho da bolha de jogadores que você conhece, do leque? Malik, a gente precisa entender a realidade do clube, primeiro ponto, né? Quando a gente teve a primeira conversa com o presidente, ele falou, estou pensando numa folha de X, dá, o presidente dá, talvez espreme um pouquinho para cima, aí a gente vai chegar num denominador comum. E assim, Malik, o grande X da questão, o mercado ele tem várias possibilidades, vários valores. Apesar do futebol hoje, a gente estava até brincando ontem, está meio tabelado. Você liga para um extremo que estava na Série C agora, é o mesmo valor. Todos eles, parece que eles combinaram. Você liga para uns 10 jogadores. Os 10 é o mesmo valor, o mesmo valor de salário, o mesmo valor de moradia, enfim. Virou meio algo tabelado. E a gente tem que ir driblando isso aí. A gente tem que ter, claro, o conhecimento de mercado com os empresários, que aí entra o conhecimento, entra o diálogo. Pô, a camisa do ABC é importante para o teu atleta também. Então, o mercado, Malik, ele é de acordo com o seu orçamento e com o que você tem. Então, a gente tem um setor de análise, e eu quero também deixar aqui bem claro com vocês, que Gustavo não contrata só, mas a responsabilidade ela vai ser minha. Eu assumo essa responsabilidade, mas eu não trabalho só. Eu tenho um setor de análise do clube que tem aí 5 profissionais que vão estar trabalhando diariamente nessa busca de atletas, profissionais capacitados, e passa o filtro para mim, para o Chamusca, que a gente vai ali discutindo nomes, mas eu reafirmo, a responsabilidade ela vai ser de Gustavo, mas as análises elas são feitas com várias pessoas. Então, se a gente tiver o mérito vai ser de todo esse conjunto de pessoas. Mas eu também assumo a responsabilidade se der errado, porque eu estou ali concordando com as contratações que são sugeridas por esse setor de análise do clube. Então, Malik, o mercado, eu vou dar um exemplo, a gente tem tratado com atletas até de Série B, né, que às vezes não tá jogando na Série B, mas talvez tenha interesse em vir para uma Copa do Nordeste com a camisa do ABC, que sabe que vindo para o ABC, ele indo bem, ele volta de novo para uma situação melhor. Mas não é a prioridade. Hoje a gente está trabalhando em cima de atletas de Série C e D e acredito que a gente vai conseguir montar um time bem competitivo para o início do ano. Montar time competitivo, né? Desejo de todo mundo.
Agora, quando é que você pretende estar com esse time montado aqui? E como é que vai ser esse elenco do ABC? Vocês vão contratar logo o peso para 2026, logo nessa primeira monta? Ou vai ter um time para disputar Copa do Nordeste, Copa do Brasil e estadual agora? E na Série B vai ter um outro tipo de time? Não, Vicente, o time que vai ser montado agora tem que ir bem nas competições, né? Agora, como o professor falou, o principal objetivo é o estadual, a gente ser campeão estadual, né? E posteriormente a isso, fazer uma boa Copa do Brasil. A Copa do Nordeste vai ser consequência dos outros trabalhos. E a equipe ela tem que ser competitiva desde agora, porque a gente vai ter jogos competitivos. E a sequência da Série D, eu quero pensar um pouquinho mais na frente, eu não quero falar de Série D agora. Porque às vezes existem jogadores que se destacam no estadual e que vão embora. E que se a gente ficar pensando muito na Série D agora, a gente deixa de olhar o foco principal. Então nós temos um foco principal, primeiro quadrimestre agora, nós temos que trabalhar em cima dele. Após esse quadrimestre, a gente vai pensar na Série D. Agora, isso não impede de, durante o campeonato, vai surgir uma ou outra situação, um atleta lesiona, a gente tem que ir para o mercado. Aí as contratações pós-estadual, início do estadual, serão visando a Série D do Campeonato Brasileiro. E eu considero, do ano, o principal objetivo do clube é o acesso. Não tem o acesso, eu disse a Chamusca, ele é inegociável. O acesso para o ABC, ele é algo inegociável. Então, mas eu quero pensar na Série D quando for para pensar na Série D. Só que antes eu tenho 4 meses de grandes competições e que valem muito para o clube, tanto de forma de ter o calendário quanto de ter receita para continuar o ano. Então vai que Deus abençoe, a gente consegue chegar nas oitavas de final de Copa do Brasil de novo, né? Então o que isso vai dar de retorno para o clube, né? Então a gente espera que esse seja o caminho, Vicente. A apresentação, a tendência seja 17 de novembro, que é uma segunda-feira. Eu queria saber qual é a principal dificuldade desse seu trabalho para 2026. Talvez se esse ano vai ter tempo para montar um planejamento melhor, para que no passado teve as eleições, também teve uma pré-copa deixou muito turbulento também para o ABC. Eu queria saber para esse ano, com mais tempo, qual é a principal dificuldade que você enxerga chegando no ABC para 2026 para começar o trabalho. Obrigado. Como eu falei na pergunta anterior, a dificuldade é a divisão que o clube se encontra. Sobre a questão vamos dizer assim, de atletas, a gente vem mapeando bem o mercado, a gente vem encontrando bons atletas, apesar de muitos atletas que a gente tem ligado para checar a informação já estão com pré-contratos. A gente acha que o ABC começou cedo, né, mas ao mesmo tempo ele começa bem antes, né? Eu imagino a dificuldade que o Eduardo teve, que o antigo executivo do clube teve, para contratar de dezembro ali, quando foi? 11 de dezembro. 11 de dezembro em diante, porque se agora você já tem muitos atletas com pré-contrato, você imagine 11 de dezembro, né? Como não estava o mercado. Então, eu acho que a dificuldade ela vai ter sempre, mas hoje tem um pouco menos de dificuldade, porque a gente tem um lastro ainda de atletas para buscar. Então, estamos trabalhando aqui, assim, como o professor falou, direto, buscando esses atletas, porque pela divisão, como eu falei, a gente tem que ligar para 10, 12 atletas para 1 ou 2 aceitarem esse desafio. Então estamos mapeando bem o mercado, estamos com muita coisa para sentar com o presidente aí, discutir questão financeira. Já tem poucos atletas, mas já tem alguns com pré-contrato assinado com o clube. Então o planejamento está acontecendo. A nossa ideia é que na apresentação, em novembro, a gente tenha todo mundo à disposição para o Chamusca ir trabalhando esse elenco para as conquistas do ano. Gustavo, Cartaz, prazer revê-lo, desejar boa sorte inicialmente a você, estender ao professor, ao presidente, toda a diretoria. Gustavo, queria saber se o ABC vai inovar, de certa forma, nesse novo ABC, porque nos últimos anos o ABC repatriou muitos jogadores e a torcida quer saber se realmente pode acreditar que será um ABC totalmente inovado, porque os que vieram não acabaram não dando certo, retornaram e não fizeram um bom campeonato, uma boa temporada. Jacques, eu acho que a sua pergunta isso é muito relativo, né? Existem atletas que às vezes voltam para o clube e performam,
Existem outros atletas que voltam e realmente não performam. Mas o índice não aproveitou. Na verdade, a nossa ideia, né, que a gente vem trabalhando sempre, que no dia a dia, não é trazer ninguém que passou pelo clube. Nesse momento agora, pelo menos que a gente tem feito contato, nenhum passou pelo clube. Mas isso também não impede de surgir uma oportunidade de mercado de um atleta que passou, foi bem no clube, tem o respeito de todos, eu acho que vale a pena você buscar. Caso haja um consenso, caso o professor, não, isso aí eu trabalhei, eu conheço, esse é um cara que pode ajudar, né? Mas não tem se tratado de atletas que passaram por aqui, não. Atletas que fizeram boa Série D, boa Série C, a gente tem falado, mas atletas que passaram pelo clube, talvez 1 ou 2 contatos, mas nada além da conversa.